Nessa exposição, eu vou falar sobre um assunto polêmico no mundo dos psicólogos, é, que é a questão de você dar alta para o paciente ou não. Polêmico entre o mundo dos psicólogos, porque algumas pessoas defendem, alguns psicólogos defendem essa questão de dar alta ao paciente, tem outros que dizem que psicólogos não dão alta ao paciente. Então eu vou analisar esses dois conceitos. Primeiro, porque alguns psicólogos defendem que não se dá alta a paciente. Bom, é porque eles provavelmente estão vivendo num mundo ideal, aprendido dentro das faculdades e universidades de psicologia, que o paciente ele procura o trabalho do psicólogo para se compreender, para se conhecer, para cultivar virtudes, se tornar uma pessoa melhor, né? E como o trabalho de autoconhecimento nunca tem fim, ele continuamente vai fazer terapia aí por longos e longos anos, né? Então, como o trabalho de autoconhecimento não tem fim, por que que você vai dar alta? Isso não existe. E analisando agora o pensamento das pessoas que dão alta, que é um mundo mais prático, e eu sou um desses psicólogos que tende a fazer isso. Por exemplo, o paciente te procura por um problema X, o objetivo da procura, e depois que você resolveu o X, ele vai querer parar. Eu sei que tem psicólogos que ficam falando isso, não, mas aí eu vou colocando para o paciente a necessidade de se continuar a terapia continuamente, e eu verifico na prática comigo e com outros psicólogos aí mais próximos que isso não acontece. A taxa realmente é muito baixa. Eu posso contar nos dedos os pacientes que me procuram porque eles querem, simplesmente queriam passar por terapia para autoconhecimento. Dá para contar nos dedos. E olha que eu já atendi muita gente mesmo. A minha agenda era lotada manhã, tarde e noite, por longos anos. Saindo de uma clínica, entrando em outra no mesmo dia, sabe, correndo de um lado para o outro, atendendo por um plano de saúde. E sempre era por um problema específico. Bom, aí a gente tem que se aprofundar mais nessa questão de pessoas que dão alta, psicólogos que dão alta. Por exemplo, vamos colocar aqui um caso hipotético. O paciente te procura porque, sei lá, ela está roendo as unhas e ela não quer mais isso de ficar com as unhas todas ruídas. Isso atrapalha a estética dela. Quanto mais ela rói a unha, porque ela diz que rói porque tenta se acalmar, mas vai roendo, vai ficando mais nervosa, mais ansiosa porque está roendo e está ficando feio. Bom, é lógico que o psicólogo ele tem que investigar, né, e ver a causa do porquê é que ela está roendo a unha. Então você descobre que a paciente é muito ansiosa, ela sofre de ansiedade. Então o que que é que você vai tratar? Você vai tratar isso, você só vai falar sobre ela roer as unhas nas sessões ou você vai conscientizá-la que ela tem um problema com ansiedade e vai tratar a ansiedade? Você vai tratar a ansiedade, correto? E bom, aí você precisa conhecer um rol aí de estudos que falam sobre isso, sobre diversas questões de você fazer uma terapia. Por exemplo, tem estudos que dizem que havia uma alta taxa de pacientes, por exemplo, que procuravam serviços de postos de saúde, etc., porque estavam com dor de cabeça ou algum outro problema menor. E já na sala de espera da procura do serviço, eles se sentiam melhor já. Começavam a se sentir que estavam se recuperando antes mesmo de ver o médico, né? Então se descobriu que a nossa mente, que eu até defendi no meu livro, é como se fosse uma usina química, já começava como que eu posso falar? A liberar aí substâncias analgésicas no próprio corpo do paciente, ele já começava a se sentir melhor, né? Então só de você às vezes procurar ajuda você começa a se sentir bem. Então, transportando para o caso dessa pessoa que está roendo as unhas,
às vezes aquilo fica martelando na cabeça dela, olha, agora você já está passando por um tratamento, você precisa parar de roer as unhas, né? Isso aí pode trabalhar dependendo de pessoa para pessoa, no nível consciente e inconsciente, mas fica martelando aquilo na cabeça, olha, agora você precisa parar, está passando por um tratamento. E nesse meio tempo, o psicólogo corretamente vai estar passando diversas técnicas de manejo, é, da ansiedade, né? Trabalhando no curto prazo e também pensando no médio e longo prazo, tentando descobrir as causas daquilo, né? Mais profundamente ainda, as causas do porquê a pessoa está apresentando uma personalidade ansiosa. Então, ele vai passando essas técnicas, ele ensina as técnicas, ele vai conferindo se o paciente está fazendo as técnicas ou não. Como é natural, o paciente ele vai lá, ele começa a fazer uma técnica, depois ele para, depois ele diz que ele esqueceu, depois ele já não fala mais sobre as técnicas coisa nenhuma, porque a gente já desconfia que ele parou de fazer, né? Subestima o poder dessas técnicas, que eu acho que a palavra que eu mais utilizo nas minhas consultas hoje em dia, né, é falar isso, olha, não subestime isso, não subestime esse comportamento, não subestime essa prática, porque eu sei que quem leva a sério faz e tem resultado, né? E aí quem já acha uma bobagem logo da primeira vez que você citou, não vai fazer e não vai ver resultado algum, obviamente, né? Então a pessoa ali tá, vamos falar popularmente, tá meio capenga ali com as técnicas que você passou de manejo, mas como ela já parou de roer as unhas, então ela vai pensar na cabeça dela sobre a alta. E vai ficar falando isso na sessão, olha, eu já parei, hein, mas eu já parei, estou bem melhor. E na verdade o que ela quer é que você perceba que ela já parou com o comportamento de roer as unhas, então o que eu estou fazendo aqui? Por que você se despede de mim dizendo, bom, então até a próxima sessão, né? O que ela quer é a alta, né? E às vezes os pacientes, eu percebo, eles dão dicas para você que eles querem isso, né? Se não é por essas falas, né? Aí eles começam a elaborar outras mais explícitas, né? Um amigo meu perguntou sobre quando será alta, minha esposa ou meu marido perguntou quando será alta, né? Querendo dizer, se liga, quando é que você vai me dar essa bendita alta, né? E o psicólogo corretamente nem pensou, nem passou pela cabeça dele sobre alta, por isso você sabe que o ato de roer as unhas está ligado a questões emocionais e você nem segue as ferramentas que eu te passei de manejo, como é que eu vou te dar alta, né? Quando você retomar uma rotina de estresse ou de emoções fortes, você vai acabar voltando roendo as unhas. Você vai falar aquela famosa frase de foi mais forte do que eu. Correto? Então, fica nisso. O que o psicólogo pode fazer, né? Geralmente, a maior parte, 99% vai ignorar. Eu já abandonei isso, eu não ignoro. É, porque caso você perceba ou não perceba, o paciente ele vai acabar abandonando de qualquer maneira os atendimentos. E aí também, já quando está nessa fase, ele já começa a te dar outras dicas comportamentais. Por exemplo, ele vai começar a dar desculpas para não ir mais na sessão. Eu até acho engraçado porque, como alguns pacientes nos levam em alta conta, né? Não levam então alta conta sim, mas nos colocam em alta conta, porque há o trabalho da desculpa, né? De inventar uma desculpa, de depois falta por duas sessões, vai na próxima, depois dá uma outra desculpa, né? E por conta própria eles vão reajustando também, né? A agenda vão diminuindo o número de sessões, né? Então o psicólogo tem que estar atento a tudo isso, né? Eu sei que pode ter muito psicólogo comportamental de outra área assistindo, mas a psicanálise está correta quanto a isso, né? A psicanálise diz que até atos que parecem inofensivos, bobos, são recados do inconsciente. Por exemplo, aquela pessoa que esquece de fazer tal coisa, né? Às vezes, na verdade, ela simplesmente está evitando ali, ela não percebe porque está justamente nesse plano inconsciente, né?
Então acaba surgindo alguma coisa inadiável, que ela já poderia ter evitado que essa coisa aparecesse, mas aparece, né? Ou ao esquecimento. Tudo isso indica que ela não quer mais aquilo ali. Então, como eu falei, eu acabo facilitando a vida do paciente, eu optei por isso. E eu sou assertivo, né? Eu geralmente pergunto: bom, você está pensando em alta, você está pensando num remanejamento aqui do seu horário, se for semanal, quinzenal, mensal, você pensa em, você já chegou a pensar em uma alta, você quer redirecionar os atendimentos para alguma outra questão que não falamos ainda, né? E aí o paciente você o deixa muito mais à vontade para realmente dizer o que pensa e até demonstrar a consideração que ele tem por você, inventando ali uma desculpa que você verifica facilmente que não corresponde à realidade, né? E eu sempre posso até dar a alta para ele com ressalvas, né? Eu não sei se os colegas psicólogos que estejam ouvindo aqui vão concordar ou estão concordando, né? Porque, como eu falei, isso aí não é certo ou errado, eu só estou expondo aqui questões, né? Que são discutidas aí no meio da psicologia, né? Se a gente deve dar a alta ou não, né? E então vocês podem assistir essa exposição e reforçar que vocês realmente não dão, e vocês podem começar a pensar nessa questão de começar a dar a alta, né? E aí é lógico que, por exemplo, nesse caso que eu trouxe de roer as unhas, um psicólogo nunca pensará, um psicólogo sério nunca pensará que ele tem que dar a alta pelo ato principal que a pessoa trouxe. Eu vim aqui porque eu quero parar de roer as unhas. Ele vai pensar em: eu preciso fazer com que a pessoa melhore da ansiedade dela, e é a partir disso que eu vou pensar em alta, né? Mas assim, o paciente compreendendo ou não que na verdade o tratamento não é para ele parar de roer as unhas, mas para ele aprender a lidar com a ansiedade, ele vai parar, mesmo que ele não lidou com a ansiedade dele, mas só porque ele parou de emitir esse comportamento bem superficial que é parar de roer as unhas, né? Então devemos, portanto, fazer essa escolha aí. Ou a gente play along, né? Como se diz em inglês, né? A gente entra nisso e fala: bom, tudo bem, eu te dou a alta porque você parou de roer as unhas, né? Ou você. Porque, como eu disse, o paciente vai parar de qualquer maneira, mas aí você já tem que saber, né? Que aquele objetivo seu, que você sabe por causa da sua técnica, por seus conhecimentos, não foi satisfeito, né? Então é meio que uma alta para inglês ver, né? Como se diz popularmente. A técnica que eu utilizo particularmente, o que eu pensei sobre esses casos, como eu falei, eu sou assertivo, eu facilito a vida do paciente, eu facilito com que ele seja honesto comigo, né? Ah, você quer então uma alta? É isso que você espera, né? Olha, eu daria alta nessas condições. Eu gostaria que você aprendesse a manejar ainda essas técnicas, por exemplo, que eu te passei de manejo da ansiedade, né? Que não estão sendo satisfeitas, não estão sendo cumpridas. Eu entendo que houve progresso, eu entendo que você parou de roer as unhas, né? É, e eu posso até te dar essa alta com essa ressalva. Você não gostaria de fazer aí quinzenal, passar para quinzenal, e depois eu verifico que está dando uma maior continuidade no seu progresso, a gente faz mensal. E com isso aí você consegue, muitas das vezes, se utilizando disso, eu consigo aí mais umas 2, 3 ou 4 sessões com esse paciente, tá? Dando tempo de fazer aí um fechamento, dando tempo de martelar na cabeça dele o real, o que é realmente importante ali, né? Que é o manejo
da ansiedade, né? Que foi a ansiedade que iniciou esse comportamento e que então a raiz é a ansiedade, né? E que ele tem a possibilidade de voltar a emitir o comportamento porque a ansiedade não está controlada, né? Então, assim, pode parecer bobagem, mas esse ganho aí de 2, 3, 4 sessões que seja é significativo, né? Você tem que fazer com que esse ganho de sessões a mais sejam significativos, né? E, enfim, e mostrando, sendo assertivo, sendo honesto com o paciente, dizendo que você até pode dar a alta porque ele procurou por aquilo, né? Por aquele motivo que seja roer as unhas, né? E já foi satisfeito. Você pode dar a alta por isso, então, mas é que você não ficou completamente satisfeito com tudo que foi trabalhado ali, né? Mas entende que ele precisa dessa alta. Como falei, a honestidade sempre é o melhor caminho, né? É sempre o melhor caminho. Aí você fez a sua parte, você fica tranquilo, né? Com o trabalho que você fez. É melhor as coisas ditas do que o não dito, né? E pela minha experiência, como eu falei, no final das contas o paciente sempre vai acabar fazendo o que ele acha que é melhor, né? E aí foi aquela questão que eu falei que eu acho engraçado, como muitos pacientes fazem questão de mostrar a consideração que eles têm por você. É interessante isso, é bacana isso, né? Mostrar que eles te respeitam como profissional, mas a consideração também não é tanta assim que eles vão ficar para sempre, né? Ao seu comando de continuar ou não continuar. Se eles não quiserem continuar, eles não continuam. Bom, é isso. Obrigado, até a próxima. Quem quiser me deixar comentário aí para dizer, né, se concorda ou não concorda com a questão da alta, ou se eu poderia ter abordado um outro ângulo que eu não abordei. Fiquem à vontade. Espero aí curtidas, comentários, compartilhamentos para vocês me ajudarem na divulgação.